Questão de número 5. TRT da Primeira Região, Técnico Judiciário, CESP 2008. Em relação às competências do STF e do STJ, assinale a opção correta. Vamos lá, ó. A. O habeas corpus contra ato de desembargador de TRT, em regra, é julgado pelo STF. Então, olha só. Eu tenho um desembargador que determinou a prisão. Habeas corpus, quando o coator é desembargador do TRT, é no STF? Não, é no STJ. Peraí, professor, mas por quê? Porque é o STJ quem julga desembargador. Então, olha só, eu tenho uma autoridade sujeita à jurisdição do STJ. Desembargadores. O desembargador de TRT, quando comete crime comum ou crime de responsabilidade, é julgado pelo STJ. Então, quando ele determina a prisão, a competência vai ser do STJ para julgar o habeas corpus e não do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então, ó, atenção com isso aí. Ó. Onde que está isso, professor? É o artigo 105, inciso 1º, acho que é a linha C. Está me dando um branco aqui agora. Ó. Então, artigo 105, inciso 1º, a linha C, se eu não me engano. Exatamente, olha só. Compete ao Superior Tribunal de Justiça. Tá? C. Os habeas corpus quando o coator ou o paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A. A linha A. Compete ao STJ processar e julgar originariamente nos crimes comuns os governadores dos estados e do Distrito Federal e, nestes, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros de tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho. Desembargador. Falei de desembargador cometendo crime comum, crime de responsabilidade, quem julga é o STJ. Se o desembargador mandou prender, o habeas corpus para soltar quem foi preso de forma ilegal pelo desembargador tem que ser no STJ, tá? Artigo 105, inciso 1, a linha C. Letra B. O litígio entre pessoa física e organismo internacional será originariamente processado no STF. Nada a ver. Ó, município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil, juiz federal em primeira instância. E da decisão do juiz federal, recurso ordinário para o STJ. Onde que está isso, professor? 109, inciso 2 da CF 88. Olha só. Aos juízes federais compete processar e julgar. 2. As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa residente, domiciliada ou residente no país. Beleza? Então o juiz federal decidiu. Da decisão do juiz federal, recurso ordinário para quem? Para o STJ. Ó. Aí artigo 105, inciso 2, a linha C. Compete ao STJ julgar em recurso ordinário. C. As causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e do outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Ah, professor, e quanto que vai ser competência originária do Supremo? Quanto foi Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e do outro lado, União, Estados, Distrito Federal. Beleza? Não pode ter município. Município é no juiz federal com recurso ordinário para o STJ. Beleza, não é a resposta a letra B. Vamos lá, letra C. Olha só, tá querendo o que é competência, né? Assinale a opção correta. Ó. Letra C. A homologação de sentença estrangeira pode ser decidida por ato apenas do presidente do STF. Nada a ver. Competência originária do STJ. Artigo 105, inciso 1, a linha I. Ó, compete originariamente ao Superior Tribunal de Justiça, tá? Ao STJ. A linha I. A homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur, ou exequatur, igual o pessoal fala, né? Mas exequatur, as cartas rogatórias. Então, a homologação de sentença estrangeira. Uma sentença estrangeira pode ter validade no Brasil? Pode. Mas primeiro ela tem que ser homologada no STJ. Artigo 105, inciso 1, a linha I. Beleza? E depois aqui, ó, D de dado. Vamos ver se é D de dado, ó. Ainda que haja interesse dos ministros do STF no resultado da causa relativa à magistratura no controle concentrado de normas, os integrantes da Corte não podem alegar suspeição no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Isso está na lei da ADIM, da ADI. Isso aqui extrapola a Constituição um pouquinho, tá? Mas é isso mesmo. Sabe por quê?
Porque parem para pensar, gente, para você declarar uma inconstitucionalidade, você tem que ter maioria absoluta. Se você sai, você justamente está prejudicando o cálculo da maioria absoluta, tá? Então, ó, a resposta aqui, ó, é claro que quando tem uma questão assim jurisprudencial, mais doutrinária, a gente tem que analisar, né, por eliminação. Mas quem está ganhando é a letra D de dado, ó. Letra E. O julgamento de ação contra o Conselho Nacional de Justiça é da competência do STF, enquanto de mandado de segurança contra o Conselho Nacional do Ministério Público, STJ. Nada a ver. CNMP, CNJ, STF, artigo 105, inciso 1º, a linha R, tá? Olha só aqui, ó. O examinador foi lá na lei da ADIM, da lei da ação direta de inconstitucionalidade. E é exatamente isso aqui, ó. Ainda que haja interesse do ministro do STF no resultado da causa relativa à magistratura no controle concentrado de normas, os integrantes da corte não podem alegar suspeição no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Peraí, professor, não entendi. Mas espera aí, é uma ação que interessa a toda a magistratura. Competência originária também, ó. Artigo 102, inciso 1º, a linha N de navio. Olha só o 102, inciso 1º, a linha N de navio. Ó. Compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a ação em que todos os membros da magistratura sejam direto ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direto ou indiretamente interessados, entenderam? Então perceba o seguinte, ó, imaginem que eu tenho uma causa, vai ter lá uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Ó, vai ter uma ação direta de inconstitucionalidade que interessa a toda a magistratura. Se a gente parar para pensar, todo mundo é suspeito. Então, o ministro do Supremo pode alegar suspeição e não participar do julgamento dessa ADI? Claro que não. Primeiro, pela competência originária do Supremo. Artigo 102, inciso 1, a linha N de navio. Tá? Segundo, ele vai prejudicar o próprio cálculo da maioria absoluta, entendeu? Então, a própria Constituição reconhece, ó, alguém tem que julgar essa causa. Se todo mundo da magistratura é interessado, alguém tem que julgar. Quem que vai julgar? Onde estão os 11 ministros, na teoria, tá? De notável saber jurídico, reputação ilibada. Uma pessoa de notável saber jurídico e reputação ilibada não vai puxar a sardinha para o seu lado. Ela vai ter a imparcialidade, a impessoalidade necessária para afastar os seus interesses corporativistas, os seus interesses pessoais, tá? E aí sim julgar, né? Assim como, por exemplo, né, um certo presidente do Supremo Tribunal Federal fez na questão do auxílio moradia, julgando ali, sentando em cima de uma liminar. É melhor parar a live por aqui, senão daqui a pouco eu estou contando casos que não devem ser contados numa aula de concurso público. Deixa isso para uma aula de boteco. Eu vou voltar, tá? Com as aulas de boteco, né? Estou negociando aí com uma cervejaria um patrocínio novo para as aulas de boteco. Como assim, professor? Já teve aula de boteco? Já tem 40 programas. Podem observar. Procurem aí no YouTube, ó, aulas de boteco. Professor Emerson Bruno, ou então com o Tanaka também, tá? E a Sant Beer, a Santa Cerveja, patrocinava as aulas de boteco. Eu estou renegociando com eles ali, a gente vai fazer mais uma leva, a segunda temporada das aulas de boteco, tá? Mais 40 programas aí de aulas de boteco. Gente, muito obrigado pela participação de todos, né? Terminamos a bateria? Peraí, eu terminei a bateria? Terminei, né? É a quinta questão? É a quinta questão.